Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre interferência da luz. Para isso, vamos começar recapitulando alguns conceitos de interferência ondulatória. Para isso, vamos utilizar essa imagem. Aqui nós temos duas ondas. A onda 1, que é essa onda em verde, e temos a onda 2, que é essa onda em azul. Elas estão no mesmo espaço, elas estão superpostas. Aqui só estão separadas para fins didáticos. Então, se elas estão no mesmo espaço, elas vão interferir. Com isso, vai surgir uma onda resultante. Que essa onda resultante ela é obtida pela somatória algébrica ponto a ponto dos valores de cada uma das ondas. Então, por exemplo, essas duas ondas interferindo entre si vai gerar essa onda resultante em vermelho, que é o resultado da interferência entre essas duas ondas. Um outro conceito que queremos recapitular para esse vídeo é a ideia de interferência construtiva. Então aqui temos duas ondas, elas têm a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, elas são idênticas. Percebam que elas estão partindo do mesmo ponto. Então, a interferência entre elas vai gerar uma onda resultante. Percebam que a crista dessa onda vai somar com a crista dessa onda, de maneira que na onda resultante a amplitude vai dobrar. A mesma coisa com o vale. Esse vale vai somar com esse vale, de modo que dobrou também a amplitude. Então, a onda ela aumentou a sua amplitude. Esse tipo de interferência é chamado a interferência construtiva. Essas ondas, quando elas têm a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, elas partem juntos, a gente diz que essas ondas estão em fase. Aqui essas ondas estão em fase. Perceba que em cada ponto elas estão se deslocando juntas. Existe um outro tipo de interferência muito importante que também utilizaremos nesse vídeo, que é a interferência destrutiva. Então perceba que nesse caso a crista está se encontrando com o vale, de modo que a somatória é nula. E perceba que em todos os pontos, pelo princípio da superposição, a soma algébrica vai gerar um valor nulo. Então, o valor da onda resultante é zero, ela se cancela. Nesse caso, quando as ondas elas têm a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, e elas saem de formas opostas, gerando um cancelamento, a gente diz que as ondas estão fora de fase. E existem as interferências parciais. Aqui o princípio da superposição gera ondas resultantes que estão entre uma onda de interferência construtiva e a onda de cancelamento. Vamos ainda fazer a recapitulação de mais alguns conceitos de interferência. Para isso, vamos usar como exemplo a interferência em água. Vejamos esse exemplo. Essa pessoa ela está batendo na água de forma cíclica em dois pontos, de maneira que está gerando duas perturbações que interferem entre si. Essa interferência entre as duas ondas é chamada de padrão de interferência. E aqui tem alguns elementos interessantes. Essas linhas que vocês estão vendo são as linhas nodais, que são pontos aonde ocorre interferência destrutiva. Se colocar um barquinho aqui, vai ser o ponto onde o barquinho vai menos oscilar. Nessa região, que é bem entre as duas linhas nodais, é o ponto que ocorre a interferência construtiva. Em outras palavras, se colocar um barquinho aqui, vai ser o ponto onde o barquinho vai oscilar com as maiores amplitudes. E nesses outros pontos, sem ser nas linhas nodais e sem ser na região central da interferência construtiva, ocorrem interferências parciais. Vamos ver esses mesmos conceitos a partir de um exemplo. Temos aqui duas torneiras que estão pingando e que vão interferir, gerando esse padrão de interferência. Então nós percebemos aqui
as linhas nodais e os pontos de interferência construtiva. Aqui nós temos um detector. Se eu colocar o detector nesse ponto aqui, das linhas nodais, vai ser o ponto que vai ter menor valor da onda resultante. Enquanto na região central aqui, entre as linhas nodais, vai ser o ponto de maior amplitude da onda resultante. E nos outros pontos, vão ser pontos intermediários. Isso acontece não só com a água, acontece também, por exemplo, com o som. Então, o som, se tiverem dois alto-falantes produzindo pulsos sonoros, também vemos aqui um padrão de interferência com as suas linhas nodais e os seus pontos de interferência construtiva. Se uma pessoa estiver sentada nesse ponto aqui, ela vai escutar bem o som? Não, porque aqui é o ponto de interferência destrutiva e aqui na região central é o ponto de interferência construtiva, aonde tem a maior amplitude. Então aqui é um ponto de interferência destrutiva, aqui é um ponto de interferência construtiva. Destrutiva e aqui é um ponto de interferência construtiva. O fenômeno de interferência é um fenômeno que é próprio de ondas. Então, se ocorre algum tipo de interferência, é porque está envolvido ondas. Um outro aspecto é que fenômeno de interferência acontece para qualquer tipo de onda. Toda essa parte inicial era para prepararmos o assunto interferência da luz. Agora, sobre esse tema, vamos apresentar um experimento que foi realizado pelo médico e cientista inglês Thomas Young em 1801. Thomas Young realizou várias pesquisas na área de física e deu contribuições na parte de fluidos, de energia, de mecânica. Thomas Young também deu contribuições na parte de linguística. Ele era um poliglota, falava 14 línguas e realizou grandes progressos na decifração de hieroglifos egípcios, trabalhando no que é chamado de a Pedra de Roseta. Bom, Thomas Young, em 1801, realizou o seguinte experimento. Ele pegou um anteparo e colocou 2 pequenos orifícios, mas pequenos orifícios mesmos, do tipo realizado com alfinetes, ou mesmo fendas muito finas e próximas, e incidiu uma luz nessas 2 fendas, algo desse tipo aqui. Então, aqui está o anteparo e temos 2 fendas e foi incidido uma luz. Quando a luz passa por essas 2 fendas, é como se elas se tornassem 2 fontes luminosas. Então, essas 2 ondas, elas se propagam e interferem entre si, gerando essas franjas de luz. Isso aqui lembra alguma coisa? Exatamente, lembra o padrão de interferência que a gente viu com a água e com o som, e que acontece com qualquer fenômeno ondulatório. Vejamos agora a simulação acontecendo com luz. Temos aqui 2 lâmpadas que vão ficar acendendo e apagando de maneira cíclica. Então essas ondas, elas geram um padrão de interferência. Tal como a gente já viu, este é o ponto de interferência construtiva, aonde a amplitude possui o seu maior valor. E aqui é um ponto de interferência destrutiva, aonde a amplitude possui o seu menor valor. Então, se nós colocarmos aqui um anteparo, o que nós vamos enxergar nesse anteparo? Aqui, coloquei esse anteparo. Percebam que aonde tem uma linha nodal, ou seja, um ponto de interferência destrutiva, é onde fica escuro. E faz sentido, porque ali as ondas geram uma interferência destrutiva, ocorre um cancelamento, a onda resultante é nula. Aqui nesse ponto, mesma coisa. E nesse ponto de interferência construtiva é onde fica mais forte. Então, essas franjas são franjas que indicam que é um fenômeno de interferência de ondas. Então,
Thomas Young, no seu trabalho, apresentou essa imagem, que é exatamente a ideia de interferência de ondas, mostrando as linhas nodais e os seus pontos de máximo para explicar esse comportamento. Então vem a seguinte questão: por que no anteparo ocorrem as franjas luminosas? Simplesmente porque nesse experimento a luz está se comportando como uma onda. Então, com esse experimento, Thomas Young mostrou que a luz possui um comportamento ondulatório. Depois vai ser mostrado também que a luz possui um comportamento corpuscular. Ainda com relação à interferência luminosa, vamos nos aprofundar mais um pouco no aspecto das franjas luminosas. Então aqui nessa imagem, vamos analisar o que acontece bem na interferência nesse ponto P. Aqui a luz incide nesse anteparo, de maneira que a luz vai passar só por esse orifício e por esse orifício. Quando a luz passa por esse orifício, é como se aqui fosse uma fonte luminosa, tanto aqui quanto uma fonte luminosa aqui. Então ela se propaga nessa região e aqui também, formando um padrão de interferência. Agora vamos analisar a luz que chega nesse ponto P. Temos aqui o feixe de luz que incide nesse ponto P e o feixe de luz dessa fenda, desse orifício, que chega no ponto P. Perceba que a luz, ao incidir aqui nessas duas fendas muito próximas, elas saem juntas. Porém, elas vão chegar da mesma maneira aqui? Não. Por quê? Porque nesse feixe de cima, ela vai descrever uma trajetória que é menor do que essa região aqui. Ó. Perceba que R1, a distância R1, é menor do que a distância R2. Em outras palavras, elas podem sair juntas, mas aqui elas vão chegar de maneira diferente. E essa maneira diferente que elas vão chegar, que vai causar uma interferência diferente em cada ponto. Vamos nos aprofundar um pouco mais a partir desse experimento aqui. Então vamos ver essa simulação. Tá aqui a luz está passando pelas duas fendas. Então aqui temos as franjas claras e as franjas escuras. O que está acontecendo nessa franja clara? A luz que vem dessas duas fendas vai chegar aqui. De que maneira? Elas chegam aqui em fase. Elas chegam aqui de uma maneira que vai gerar uma interferência construtiva. E nesse ponto que tem uma franja escura, como é que elas vão chegar? Exatamente, elas vão chegar fora de fase. Por isso que gera uma interferência destrutiva. Ó. Enquanto uma que está descendo, a outra está subindo. Então, a interferência que gera aqui é nula. As ondas se cancelam. Por isso que fica escuro. Então, um ponto claro, elas chegam em fase, interferência construtiva. Nos pontos escuros, elas chegam fora de fase. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ou seja, a área brilhante, elas chegam em fase, juntas, interferência construtiva. Na área escura, elas chegam fora de fase, interferência destrutiva. Aqui é o mesmo exemplo, ó, de cada ponto, os feixes. Então aqui, ó, perceba que elas estão chegando juntas e aqui elas estão chegando fora de fase. Em outras palavras, o ponto que está brilhante é porque elas estão chegando dessa maneira aqui, ó, da mesma forma, gerando um reforço que a luz fica forte. No ponto escuro, elas estão chegando como? Elas estão chegando fora de fase. Enquanto uma está subindo, a outra está descendo, de maneira que há um cancelamento. Então, tudo ocorre devido à diferença de trajetória dos dois feixes de luz em cada ponto. Tudo bem? Então, até a próxima.